Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo, vamos falar sobre a desagregação da União Soviética. E quando falamos em União Soviética, imediatamente você se recorda de Guerra Fria. Sim, Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos pelo lado capitalista, União Soviética pelo lado do socialismo, disputando aí áreas de influência, maior número de aliados no mundo, disputas envolvendo a área militar, espacial, econômica. A grande disputa aí que marcou a segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial no mundo. Estados Unidos e União Soviética, um conflito ideológico permanente, que porém não houve enfrentamento militar direto entre as duas superpotências. Quando falamos em União Soviética, você lembra aí da união de todas essas repúblicas que formavam um único país. Então todos esses que estão em destaque formavam um único país, a União Soviética, que porém no finalzinho dos anos 1980, início da década de 1990, se desagregou, ou seja, se separou em várias repúblicas independentes, como estão no mapa atual aí para você. Mikhail Gorbachev é um dos personagens centrais nesse processo de desagregação da União Soviética. Ele assumiu a liderança do Partido Comunista Soviético como secretário-geral, era o chefe de governo da União Soviética. Em 1985, quando o país já enfrentava uma séria crise social, política e econômica. Então, para tentar responder a estas crises que o país vivia, duas reformas muito importantes foram propostas por Gorbachev, tentadas ser colocadas em prática. Primeira delas, perestroika, uma expressão em russo aí que dá a ideia de reestruturação, reforma econômica, perestroika. Então, tentar fazer com que a indústria soviética fosse mais desenvolvida, pudesse fazer frente na competição econômica com os países capitalistas. Já a glasnost, uma reforma política. Essa expressão em russo dá a ideia aí de transparência. Então, mostrar uma maior liberdade para a população, maior transparência política, que pudesse haver maior confiança da população no governo soviético. Porém, por vários fatores, tanto de oposição quanto de dificuldades de mercado, essas duas reformas não surtiram o efeito esperado pelo governo de Gorbachev. Outro evento aí que marca muito esse período de crise da União Soviética foi o acidente da usina nuclear de Chernobyl em 1986. Essa usina de energia nuclear fica na atual Ucrânia, próxima à divisa com Belarus, à época dentro da União Soviética. Esse acidente que aconteceu em 1986, a maior tragédia nuclear que nós temos, foi alvo de muito problema para o governo, que demorou a ser transparente no acidente, mostrar as causas, mostrar o que havia acontecido. Isso contribuiu para uma quebra de confiança da população em relação ao governo por essa falta de transparência. Todas essas crises fortaleceram movimentos separatistas dentro da União Soviética. O primeiro desses movimentos aí forte foi o da Lituânia, que em 11 de março de 1990 conseguiu a sua independência da União Soviética. A partir daí, as outras repúblicas que faziam parte foram se separando aos poucos, processo que chegou ao fim no final de 1991. Destaque nesse processo final para Boris Yeltsin, que assumiu a liderança da Rússia, a principal república dentro da União Soviética. Em 8 de dezembro de 1991, o Boris Yeltsin anunciou a criação da Comunidade dos Estados Independentes, uma comunidade para dar ajuda às ex-repúblicas soviéticas, uma ajuda econômica, uma ajuda política nesse processo de separação da União Soviética. No Natal de 1991, chegava ao fim a União Soviética. Nesse vídeo, nós falamos sobre a desagregação da União Soviética. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!